E vou partilhar o ecrã. Ok. Portanto, o que é que eu queria falar hoje com vocês? Já estão a ver o meu ecrã, não estão? Só uma pergunta. Sim. Estamos sim. Então, mas agora os quizzes vão ser sempre. Nunca vão ser na aula, vão ser marcados pelo professor ou só é hoje que é exceção, que não há quiz? Provavelmente os desta semana, os dois desta semana. Que o professor depois marca um dia para. Sim, ou seja, portanto, o desta teórica será então provavelmente amanhã às 5 da tarde e depois o de quarta-feira será na sexta-feira também à tarde, está bem? Okay. E eu indico a hora. Mas depois acho que voltamos ao outro esquema em que fazemos no fim da teórica. Ok. Está bem? Esta semana eu prefiro fazer assim, está bem? Até porque eu queria testar o sistema também um bocadinho para ver a situação de carga, etc. Embora já tenha feito outros testes, mas também é um bocadinho para ver como é que as coisas funcionam. Está bem? Ok, obrigado. Você como é que prefere? Prefere assim ou prefere no fim da teórica? Já agora, só por curiosidade. Eu prefiro no fim da teórica. Prefere no fim da teórica, pois. Sim, faz algum sentido, sim. Esta semana vamos fazer estes dois assim. É provável que não há garantia que toda a gente possa fora do horário curricular, professor. Há pessoas que estão a fazer cadeiras com aulas à tarde também. É. Pois, se calhar vou ter de fazer tipo às 8 da noite. Provavelmente eu vou enviar um e-mail, provavelmente vou ter de fazer às 8 da noite, aí não há, ninguém tem aulas, não é? Aquilo também são 4 minutos. Sim. Pronto, mas esta semana vamos fazer assim e depois voltamos a outro esquema, mas eu queria experimentar. Até é provável, sabem, que eu vá começar a fazer um esquema de... Já que a avaliação vai ser assim, fazer alguns testes de recuperação. Ou seja, começar a fazer mais testes. Marcarmos testes maiores ou isso, para começar... Professor, hoje há também um mini-teste. Diga? Se hoje há um mini-teste depois da aula também, os mini-exercícios. Hoje? Eu não percebi a pergunta, desculpa. Se hoje acontece os mini-exercícios que acontecem ao fim da aula. Se hoje há? Sim. Hoje não. Ok. Ok? Eu envio um e-mail a dizer agora. Provavelmente então será amanhã às 8, está bem? Mas hoje, o da matéria de hoje será amanhã. Está bem? E depois eu digo agora. Ok. Um bocadinho aqui. O que é que eu vos queria falar hoje? Queria-vos falar desta ideia aqui. Acho que... Ou seja, o que é que nós vamos falar nas próximas? Eu já lá pus os capítulos do livro que vocês devem ler, não é? Distribuídos ao longo das diversas aulas. Eu acho que vão ser 6, 7 aulas. Ainda não decidi completamente. Mas vamos ver como é que a coisa corre. Mas a ideia aqui vai ser um bocadinho agora estudar diferentes formas de construir este género de aplicações. Porque o vosso projeto é aquilo que se chama uma Enterprise Application, não é? Eu posso dizer que se calhar a maior parte das aplicações que existem são deste género. Não é a maior parte, mas um número significativo, não vos consigo dizer um número, mas há mais de 50% das aplicações têm esta estrutura. Que a gente, quando já falamos em arquitetura aplicacional, falamos de Information System, no fundo é um sistema de informação. E aquilo que caracteriza estas aplicações normalmente é que têm muitas interfaces, têm dados persistentes, têm acesso concorrente de vários utilizadores, têm lógica de negócio, ok? Quando eu digo tem lógica de negócio, quer dizer que tem alguma densidade de regras, ou seja, quando eu faço alterações, faço normalmente verificações, portanto, há regras muito estritas da consistência, da coerência dos dados, ou seja, se os dados estão ou não estão coerentes. E, portanto, e que na verdade é o que vocês têm no vosso projeto, se pensarem, não é? Ou seja, vocês só permitem que o aluno se inscreva num torneio se for aluno da disciplina, não é? Só o aluno que criou o torneio é que o pode apagar ou pode cancelar. Um torneio não pode ser cancelado depois de ter sido terminado. Perdão, depois de ter sido iniciado. E são regras de negócio.
E, portanto, no fundo, o que torna estas aplicações em algo relativamente complexo é que, de facto, esta lógica de negócio... Meio-dia e meia, 1h30. Esta lógica de negócio está constantemente a ser, a ser alterada, ou seja, está fortemente ligada com o business e, portanto, tem muita tendência a ser alterado. E tende muita tendência a ser alterado. Daquilo que se passa é que eu devo usar as tecnologias que me permitam maior reutilização dessa e maior capacidade de extensão. Pronto, e um paradigma que é muito usado e de alguma forma é o mais comum hoje em dia, não digo que seja o único, para desenvolver aplicações, é o paradigma dos objetos, em que eu agrego, no fundo, que as regras de negócio à volta das estruturas, não é? Ou seja, vocês têm a estrutura torneio e de alguma forma sempre que todas as operações que alteram esta estrutura, que vocês chamam uma classe ou um objeto, não é? Uma instância depois, todas essas operações, de alguma forma, de alguma forma, ok, de alguma forma, eu estava a ler aqui uma mensagem do vosso colega, sim, não há problema do teste ser às 10h20. Às 20h10, ok. Eu depois já vejo isso. Ok, mas, ou seja, desculpem lá ter coisa, mas a ideia é que eu perco aqui a capacidade de alterar facilmente isso. E, portanto, há ali este ênfase. E, portanto, e aquilo que se passa, não é? Portanto, estas aplicações existem há muito tempo e a arquitetura tem mudado um bocadinho ao longo do tempo. Não é? O tipo de arquitetura que se segue, o tipo de padrões tem mudado ao longo do tempo. Há 30 anos atrás, isto era muito feito junto aos dados e junto à base de dados, junto à base de dados. E, portanto, tipicamente o que havia era, eu tinha a minha lógica de negócio em stored procedures, vocês aprenderam stored procedures, portanto, associados aos dados. O problema de eu ter isso em stored procedures é que, tipicamente, são muito difíceis de alterar. Embora reparem que do ponto de vista de desempenho, é melhor, não é? É mais rápido. Porque reparem, existe aqui um problema que vocês têm nestas... Problema, quer dizer, pronto, mas uma característica que vocês têm hoje em dia é que vocês têm a base de dados e sempre que querem alterar os dados têm de copiar os dados, têm de fazer os dados de disco para memória. E depois alteram em memória. Porquê vocês os trazem disco em memória? Vocês gostam de ter um modelo de objetos, têm um modelo de objetos em memória e manipulam em memória, mas depois voltam a guardá-los em disco. Se vocês pensarem, isto é um overhead relativamente grande. Não é? Se vocês fizessem diretamente com Store Procedures, tem melhor desempenho. Por outro lado, é como eu vos digo, né? A evolução da engenharia de software é muito reduzir o custo de desenvolvimento e o custo de manutenção, porque no fundo é onde os custos são mais altos. E, portanto, paga-se esse preço, não é? E ao pagar esse preço, claro, beneficia-se de eu ser mais fácil a alterar o código, não é? Portanto, e altero mais facilmente o código em memória. Portanto, se eu olhar para isto, se vocês olharem para isto como camadas, eu tenho aqui, não é? E grande parte das aplicações são assim. Agora, o que nós vamos ver nas próximas aulas, que eu acho que tem alguma piada, é ver que isto pode ser cozinhado de muitas maneiras. Ou seja, embora eu tenha estas camadas, eu posso ter muitas combinações de fazer isto. E nenhuma combinação é melhor do que outra. Again. Okay? As combinações têm trade-offs. Não é? E tipicamente vocês devem conhecer essas combinações. Nós, no nosso projeto, escolhemos uma particular combinação. É evidente, não é? É um projeto. Mas há outras que são possíveis. É possível fazer de outras maneiras. E o que eu vos quero mostrar agora nas próximas aulas é, até a partir de um bocadinho da experiência que vocês já têm do projeto, em que vocês têm, no fundo, esta noção, já têm sensibilidade, porque neste momento estão a fazer a terceira parte, portanto vocês já percorreram isto tudo, já têm sensibilidade, e eu acho que é neste momento que vocês têm uma sensibilidade prática que vale a pena agora vocês focarem-se e verem outras formas de fazer. Ver para já o que é esta forma, ou seja, no fundo revisitar esta forma agora de uma forma um bocadinho mais abstrata, um bocadinho mais longe do código, não é? Como padrões, mas é interessante vocês agora poderem
de alguma forma, ver outras combinações. Okay? E para vos dar uma ideia, não é? Quando eu estava a dizer assim, portanto, e o que é que vocês têm? Vocês já têm o Presentation Logic, não é? E o que é o Presentation Logic? O Presentation Logic é a zona onde vocês têm toda a parte de interface, ok? Onde vocês, no fundo, visualizam os dados, interagem com os dados, não é? Esta Presentation Logic interage com uma camada de serviços, que na verdade é um façade que esconde o Domain Logic. Porquê? Porque como eu quero ter reutilização, muitas vezes este Domain Logic é implementado com objetos. Sendo implementado com objetos, é normal que a programação para objetos cria muitos objetos pequeninos e muito dispersos e a funcionalidade fica dividida pelos objetos. Mas para a Presentation Logic, às vezes dá jeito de dar-lhe uma visão mais simples. Não é? Mais baseada onde? Mais baseada nos casos de utilização. Ou seja, mais baseada nas funcionalidades. E, portanto, a camada de serviço é uma forma de eu encapsular Business Logic, ou fazer encapsular a Business Logic, para mover isto, encapsular a Business Logic e a Domain Logic nesta camada. Ok? Depois, o que é que existe? Como isto tem memória, de facto, eu tenho de aceder à base de dados. Então, há várias técnicas de aceder à base de dados. O que vocês viram foi JPA. Não é? O que vocês viram foi JPA. O ano passado não era JPA, era Phoenix Framework. Portanto, existem várias formas e elas estão associadas a um certo modelo. Vocês usaram a tecnologia, mas agora há um modelo por trás daquilo. E vamos na próxima aula ver este modelo aqui. Ok? Cá em baixo tenho o Transaction Manager, tenho base de dados, onde tenho, no fundo, o contexto transacional. Vocês aprenderam em base de dados, que tipicamente tem ali as transações associadas aos acessos aos dados. Okay? Se vocês pensarem, há 20 anos atrás, isto era quase só Presentation Logic. Ou seja, vocês tinham aqui o Database Transaction Manager, tinham lá dentro os Store Procedures, no fundo a lógica do negócio estava aqui dentro, e esta interação para fora era apenas para a apresentação. Provavelmente é um bocadinho a estrutura que vocês tiveram no projeto de base de dados. Não tenho a certeza, mas provavelmente é um bocadinho isso, né? Em que vocês, de certa forma, estavam a aprender base de dados, estavam a aprender a manipular a informação, a gerir a informação. Portanto, não havia tanto esta preocupação aqui de ter a business logic desta forma, etc. E, portanto, vocês, provavelmente, sobre isto, todas estas camadas se transformavam quase só numa camada destas, com um data access, que não sei como é que era, mas provavelmente é um. Ou seja, tinham esta camada e o data access layer. O data access, provavelmente não sei como é que faziam, se usaram JDBC, etc., mas se calhar usaram uma coisa mais próxima de record sets. Ok? Não sei se era assim, mas provavelmente iam à base de dados, traziam registros, e esses registros eram objetos Java simples, não sei se era Java ou PHP, e eram objetos simples, e manipulavam esses objetos e depois guardavam na base de dados, mas o core da lógica do negócio está aqui. Esse género de arquitetura mudou há uns largos anos. Mudou com o advento da web. Mudou por razões económicas e por razões tecnológicas. Okay? Por razões de negócio e razões tecnológicas. Como tudo. Por razões de negócio mudou porque eles desenvolveram todo um sistema baseado no motor de base de dados e nos store procedures que torna-me dependente normalmente do fornecedor. E, portanto, do ponto de vista de negócio, as empresas começaram a querer ser independentes do sistema de gestão de base de dados. E começaram a querer usar o quê? Aqui código, e naquele caso era o Java, né? Foi o Java primeiro que surgiu aqui, creio que sim. Código que fosse open source, que no fundo eu não precisava ter licenças. Não é? Porque tipicamente muito este desenvolvimento era feito com licenças que estes servidores de base de dados depois tinham licenças por utilizador, etc. Uma razão puramente económica, de business, e portanto mudou-se isso. A outra razão tem a ver com aquela ideia de que eu quero ter ali maior flexibilidade, uma visão mais de objetos. Ok? E portanto tem este caminho aqui. Este caminho não está bem no vosso projeto este ano, mas vocês na Domain Logic também podiam o quê? Podiam de alguma forma aceder a serviços remotos. Ou seja, outros servidores fornecem serviços para vocês. E existe um Remote Access Layer ali. De facto, se vocês olharem para o vosso front-end como uma arquitetura destas,
que ela de facto não é, porque o vosso front-end é muito só Presentation Logic. Mas há no vosso... Mas atenção que o Vue permitiria ter muita desta estrutura dentro do Vue, dentro do front-end. Vocês podiam ter também uma base de dados lá dentro, vocês, ok? Ou pronto, uma persistência, uma base de dados, ok? E vocês viram, tem um Remote Access Layer, não é? E esse Remote Access Layer acede a este lado. Ok? Se vocês quiserem comparar aquilo que vocês têm, isto com aquilo que vocês têm, e vocês depois vão ver variações, é que, na realidade, este layer aqui está a executar aonde? Está a executar principalmente no front-end. Ou seja, porque vocês estão a olhar para isto como camadas de código, mas agora podem olhar para isto como máquinas. E então, vocês podem ver que este indivíduo que está aqui está a executar no front-end. O que é que quer dizer? Quer dizer que está a executar em JavaScript e que usa, na verdade, um nível de remote access para interagir com isto. Para interagir com isto, nós temos aqui os serviços. Mas se vocês reparem, em cima dos serviços temos os controladores. Os controladores são, no fundo, o quê? A API deste remote access. Ou seja, o vosso Presentation Logic fala com este remote access. Certo? E vocês até podem dizer, mas dentro do Presentation Logic eu também tenho um bocadinho de... Mas não têm Business Logic. Têm, basicamente, Presentation Logic. Mas têm entidades de domínio, por assim dizer, não é? Têm lá as classes TypeScript que, no fundo, correspondem aos DTOs que recebem de cima. Mas estão a ver... Mas está isto, ou seja, existe esta relação. Portanto, isto que está aqui, o Presentation Logic, está no vosso front-end. Vamos ver soluções que se chamam Server-Side Applications, em que esta Presentation Logic também está no back-end. Okay? E em que, na verdade, aqueles controladores que nós temos aqui hoje em dia, não é? Na nossa aplicação, que são serviços remotos, e que devolvem JSON, poderiam ser controladores numa visão de Model View Controller que geravam views e que passavam HTML para o browser. Okay? Portanto, é basicamente essa a estrutura. O que é que isto me garante? Agora, como é que eu tenho as qualidades que eu tenho aqui? Reparem. Dados persistentes. Ok. Tenho aqui dados persistentes. Okay. A persistência é assegurada por isto. Depois eu tenho uma grande quantidade de dados. Ok, uma grande quantidade de dados. Bom, normalmente eu tenho aqui muitos dados e que não são necessariamente associados a cada funcionalidade. Ou seja, eu tenho muitas funcionalidades, essas funcionalidades podem ser até relativamente diferentes. Não é? Ou seja, vocês pensarem, a funcionalidade do torneio é diferente da funcionalidade da pergunta, da discussão de pergunta, mas eles depois partilham os mesmos dados. Há dados comuns, há dados separados, há aqui uma grande quantidade de dados e diferente. Não é? Depois tem acesso concorrente, que é garantido muito pelo sistema de gestão de transações. Mas vão ver que, neste caso, o acesso também, de alguma forma, é gerido aqui. E vamos aprender padrões para ver como é que... Porque, na verdade, como é que vocês fazem o acesso concorrente? Aqui nos serviços, vocês põem uma transação a dizer transactional. Só que essa transação... O que é que essa anotação faz? E vocês vão ver os padrões, vocês vão aprender os padrões que permitem aqui implementar comportamento transacional aquilo que se chama offline. Porquê é que é offline? Porque, na verdade, eu faço uma ligação à base de dados, copio os dados para a memória e agora vou tentar garantir o quê? Alguma coerência nos dados. Ok? Eu digo alguma, porque vocês quando lá põem transaction põem serializable, repeatable read committed, ok? E a coerência dos dados que vocês lá puserem no acesso à base de dados. Porquê? Porque vocês, na realidade, têm concurrent accesses. O que é concurrent accesses? Têm vários indivíduos a invocar isto simultaneamente. Ou seja, simultaneamente têm aqui várias interações com a base de dados. Ok? E, portanto, têm de fazer esse controle. Depois, tem um grande número de interface utilizador. Isso tem a ver com o quê? Que se eu tiver esta camada de serviços, ela pode ser reutilizada para quê? Para várias lógicas de apresentação. Ou seja, eu posso ter aqui várias presentation logic que acedem aos serviços.
Ok? E, portanto, eu posso ter aqui o Presentation Logic, que nós temos, por exemplo, em Vue, não é? Mas podíamos também ter outro Presentation Logic feito, se me apetecesse, em React. Ou, aí não fazia muito sentido, porque eram basicamente a mesma, embora fossem tecnologias diferentes, era a mesma ideia de ter um client-side, mas podia ter também uma coisa server-side, só de browser. Ou então, e aí já faz mais sentido o que acontece hoje em dia, tinha aqui algo do género uma application, uma Android ou iOS ou ambas, cada uma delas é uma implementação é uma reimplementação da Presentation Logic. Reparem, esta arquitetura permite isso. Porquê que permite isso? Porque eu consigo reutilizar tudo o que está aqui em baixo e apenas recodifico a Presentation Logic. Mesmo isso já é caro, não é? E hoje em dia começa a haver tecnologias e, por exemplo, quer o React, quer o Vue, começo a tentar o quê? Eu, ao programar daquela maneira, posso ter pouca diferença do modo mobile. E, portanto, tentar o quê? É pá, que uma empresa não tenha, no fundo, estar a codificar isto para diferentes tecnologias. Mas a arquitetura permite, pá, restringindo ao máximo, não é? Ou seja, isto também é um grande argumento para eu não ter quase nenhuma lógica de negócio ali. Porque se eu tiver muita lógica de negócio aqui, para cada implementação que agora eu vou fazer, eu tenho de duplicar esse código para Android, iOS. Portanto, é bom eu ter a lógica de negócio cá em baixo. Ok? Do lado do servidor. Claro, isto é tudo um trade-off. Se eu tiver problemas de desempenho, etc., depende da quantidade dos dados, muitas vezes eu tenho que começar a ter a lógica de negócio lá em cima. Ok, tá bem. O que é que eu faço? Ganho em desempenho, perco onde? Em custo de manutenção. Porque agora vou ter de conseguir quê? Vou ter de manter front-ends ou presentation logics, mais variações de presentation logics e mais complexos. Não é? E tenho esse problema. Por isso é que a tecnologia, e volto a repetir, está a tentar conseguir ver uma tecnologia que seja, de certa forma, neutra do canal. Normalmente isto lá no business chama-se os canais. Não é? Ou seja, que aqui o sonho, né, destas pessoas é que epá, eu só programo uma vez a minha presentation logic e isto depois é deployed para Android, deployed para iOS. Provavelmente ainda estamos longe, né? Mas estão a ver a pressão que existe sobre os custos de desenvolvimento, etc., vai levar a tecnologia a tentar ser o máximo isso. Né? Vai tentar fazer com que eu... Pronto, embora eu diga, eu quero um large number of user interfaces, arquiteturalmente, esta arquitetura vai-me nesta direção, mas não me impede de eu ter de programar ali vários. E, portanto, a tecnologia vai tentar fazer com que eu vá na direção, ou está à procura de que eu não tenha de me preocupar com aquilo. E de alguma forma, eu só programo a Presentation Logic uma vez. Okay? Depois, o que é que eu tenho mais? Tenho Application Integration, ou seja, integração de aplicações. Vocês vão ver que hoje em dia as aplicações são cada vez mais agregação de serviços e, portanto, quer dizer, cada aplicação não tem aqui todo o serviço que fornece um serviço e pede serviço a outros, né? E aqui vem a coisa. Portanto, nós só estamos a ver esta ideia do serviço, no sentido da Presentation Logic, que pede um serviço, mas podem ser pequenas aplicações que falam umas com as outras. Nós usamos isto. Onde é que no nosso sistema nós estamos a usar isto? Nós, de facto, na nossa aplicação, no nosso servidor, temos isto. Aonde? Se fosse de mala, davam chocolate a quem responder. Quem? Há uma ideia? Pode repetir a pergunta, professor? Onde é que nós, na aplicação atual, no nosso quiz tutor, temos isto? Em que estamos a aceder a um serviço externo. Penso que seja na autenticação com o Fênix. É. Pois. É a autenticação com o Fênix. Parabéns. Não tem o chocolate, mas tem o mérito. Ou seja, na verdade, reparem, já estamos a fazer integração de aplicações. Ou seja, eu não estou a programar a autenticação deste lado. Reparem, estou a deitar muito código fora. Se vocês virem, eu não tenho uma password do nosso lado. Não temos uma password lá. Certo? Não tenho toda a funcionalidade que é alterar a password, etc. Okay. Porquê?
Porque, na verdade, uso um serviço que é um serviço de autenticação. Como é que faço isto? Se vocês lá forem ver aquele código, aquele código usa uma API REST, não sei quantos, e o que está do lado de lá é o quê? É outra Enterprise Application que só faz a autenticação. E que gera as autenticações, etc. Portanto, nós, no nosso caso, já temos também isso. Não é? E, portanto, é engraçado olhar para isso dessa maneira. Ok? Que mais? Data Access, Transaction, Services. E é mais ou menos isto. Ou seja, quando nós olhamos para o código, o que é que vocês acham? Estão lá os controladores, não é? E temos a camada de serviços, não é? Mas os controladores, o que lá estão, no fundo, se vocês pensarem, é para quê? É para a interface, para a presentation apenas. Não é? Porque, se vocês pensarem o seguinte, eu posso ter para a mesma camada de serviços, o quê? Diferentes controladores. Ou seja, um controlador que devolve JSON, outro que devolve XML, outro controlador que é um server-side controller, que na realidade devolve a vista, já, com todos os seus dados. Portanto, há aqui várias combinações. Não é? E nós escolhemos esta combinação, mas há outras. Vocês, provavelmente, num projeto de base de dados, tiveram uma combinação em que, provavelmente, mergulharam algumas destas camadas. Isso é bom? É mau? Depende. Depende da complexidade do que vocês querem resolver, depende de quais são os requisitos. Não é? Se vocês pensarem, aqui já... Ou seja, quando vocês aqui têm que alterar alguma coisa, têm que ir a muitos sítios. Não é? É mais fácil de manutenção, mas, de alguma forma, é mais lento. Não é? Eu tenho de alterar aqui, tenho de alterar ali, não sei quantos, etc. Não é? Depois é mais fácil de manter. Provavelmente tem menos eficiência, porque há aqui mais camadas, mais coisas. Tudo isto são trade-offs que se discutem. O que eu quero mesmo que vocês ganhem agora desta parte da cadeira é que vocês, no fundo, ultrapassem o próprio projeto que tiveram a desenvolver. O projeto dá-vos uns insights, acho que o projeto tem uma estrutura bastante próxima da realidade, portanto, sim, bastante próxima da realidade, mas há outras formas de fazer as coisas. Okay? E com outros trade-offs. Por exemplo, uma coisa engraçada, se vocês virem, quando vocês leram esta ideia do service layer, não é? O padrão service layer, vocês leem que é responsável pelas transações e pelo controle de acesso. No nosso caso, nós não temos lá o controle de acesso. Onde é que temos o controle de acesso? No controlador, não é? Porquê? Eu acho que até houve alunos que fizeram perguntas. Eu devo verificar no serviço. Foi uma decisão, mas porquê é que nós tomamos essa decisão? Porque o Spring Boot dá-me aquilo de forma simpática. E, no fundo, o que eu meto no controlador é uma chamada. Depois tenho lá os permissions. Se eu tiver outros controladores, provavelmente volto a meter a regra lá e uso o mesmo código dos permission rules. Né? Sim, são os permission rules que nós temos lá associados. E, portanto, são decisões que tomamos. Essas decisões são feitas para as mais variadas coisas. E a melhor é o mais simples possível. Se o Spring Boot me dá aquilo de forma simples, para que é que eu vou tentar ser demasiado ortodoxo e dizer não, isto tem de ter o controle de acesso dos nossos serviços? Não, faço no controlador do Spring. Qual é que é o problema? Vou duplicar algum código. Quer dizer, se agora tiver outro controlador que faz a mesma coisa, que em vez de devolver JSON vai devolver XML, tem de quê? Duplicar aquela regra. Está bem, ok, pronto, eu sei. Não é o melhor, quer dizer, se calhar eu não tinha ali, fazia cá em baixo e, portanto, ao ter no serviço garantia que não precisava de repetir estas regras. Bom, até agora não tive de duplicar nenhuma, mas imaginem que agora o projeto evolui e aí começava a ter aqui, vou dar um número que não faz sentido nenhum, centenas de diferentes presentation logics. Eu se calhar depois começava a pensar, se calhar temos de começar a trazer o controle de acesso para o serviço e fazia esse esforço nessa altura. Neste momento, não. O que é que a gente tem? Um controlador, fala com o serviço, a gente vê ali, portanto, não estamos a duplicar. Isto é só para
para vos dar a ideia de que tudo isto são decisões. Não é? E o que eu de facto quero mesmo que vocês aprendam é que, tendo a experiência que vos deu implementar isto, portanto, eu acho que agora, ao fim da terceira parte, vocês têm a visão completa. Tendo essa experiência, está agora na altura de ver como é que isto se pode compor de várias maneiras. Ok? E depois, complex e logic. Pai, complex e logic é isto aqui. Não é? Se vocês virem, o que é complex e logic? Complex e logic é uma data de if-then-else. Não é? Aí vocês virem a programação com objetos, transforma if-then-else em relações de herança, no fundo, o que é que a programação para objetos faz? Transforma um método que tem vários if-then-else em métodos pequeninos, em que cada método pequenino está numa subclasse e por polimorfismo é escolhido o if, o if adequado em cada caso, porque na verdade ele invoca a classe específica, ou seja, a classe vai buscar aquele método. Não é? Okay? É mais ou menos isso. Tem questões quanto a esta parte? Eu tenho uma questão. Sim. Diga. Nós, em base de dados, usamos o PHP para fazer as páginas web, não é? E, portanto, o que acontecia é que a página web era feita no servidor, completamente no servidor, e o servidor depois enviava o HTML. Agora o que nós estamos a ver é que o Vue sozinho é que pede o que precisa. Portanto, o Vue é que sabe como é que vai apresentar as coisas, ou seja, há mais autonomia da parte do browser, do front-end, não é? A que é que se deve essa transferência de poder, entre aspas? Há várias razões arquiteturais. Atenção, o server-side é fora de série para muitas aplicações, certo? Sim. A razão porque... portanto, o que você tem é, como fez o projeto, o seu presentation logic estava no lado do servidor, certo? Tem consciência disso, não é? Certo? Sim, sim. Porquê é que isto evoluiu para o lado do cliente? Uma grande razão, acima de tudo, e que se chama usabilidade. Porque, repara, se eu tiver JavaScript, eu consigo escrever código que dá feedback ao utilizador sem ele ter de submeter algo. Imagina, eu tenho um form, estou a preencher o form, insiro um dado errado no form. Se estiver server-side, apenas quando eu submeto todo o form, dou feedback ao indivíduo do que é que está errado. Sim, sim, sim. Agora com JavaScript eu consigo automaticamente estar a interagir portanto, a usabilidade foi uma das razões grandes para ter JavaScript no cliente. Okay? Mas também pode ser desempenho. Imagino que a minha ligação remota é muito lenta. Então eu trago muito e começo a fazer muito código, começo a executar muito do meu lado. Aí pago um preço, que é o quê? Ao começar a executar muito código do meu lado, começa a pôr muita inteligência deste lado, se calhar business logic, e depois tenho de repetir, certo? Sim, sim. Mas isso são outros trade-offs, não é? Okay. São os trade-offs do que se considera relevante. Não é? Portanto, essa de alguma forma foi a razão. Para vocês verem como é que estas decisões são, e as decisões sobre quais são as arquiteturas de preferência, muitas vezes não são só baseadas em tecnologia. Até aos anos 2000, as aplicações eram todas dentro da base de dados e os clientes não eram em browser. Os clientes eram aplicações que eu instalava do vendedor da base de dados. Ou seja, eram clientes que eu instalava no computador do vendedor da base de dados. E esses clientes eram aplicações completas e tinham uma muito boa usabilidade. Faziam tudo isto, só que não corriam no browser. Então o que é que acontecia? Os vendedores de base de dados cobravam licenças por cada instalação. Ou seja, se eu tivesse uma empresa que tinha 1000 utilizadores, não é? 1000 funcionários a usar o sistema, em cada um usava isto no seu PC, eu pagava 1000 licenças para instalar este
normalmente chama-se Forms, Oracle Forms, ou no cliente. Ora, isso transformou-se num custo e a decisão, há várias decisões para passar para o browser. Quando se passou os clientes a executarem em browser e não a executarem em aplicações dedicadas e aplicações proprietárias, fez-se por uma questão económica, para não pagar licenças, e as pessoas que decidiram não pagamos licenças, embora a usabilidade seja pior. E, portanto, a decisão foi, não pagamos licenças, a usabilidade é pior. Só depois, muito mais tarde, é que surge o JavaScript para dizer, agora vamos tentar voltar a ter a usabilidade que tínhamos antes, quando aqui no cliente tínhamos aplicações dedicadas. Ok. Portanto, a passagem para a web de todas estas aplicações no final dos anos 90, início de 2000, é feita por perda de usabilidade. Ou seja, trade-offs. Ou seja, o que é que mandou ali? A questão económica. Não é? Porque, de facto... E havia uma outra questão, que é o passar para a web permitiu, no fundo, aplicar a quê? Isto na filosofia cliente-servidor. No sentido em que qualquer pessoa pode ser cliente. Ou seja, eu neste momento tenho um browser e qualquer pessoa pode ser cliente da minha aplicação, desde que tenha um browser. E antes não. Antes era preciso instalar lá a aplicação, etc. Na altura ainda surgiram applets, algumas coisas, mas ainda antes do JavaScript ainda surgiram algumas coisas no cliente, mas nunca tiveram muito sucesso. Ok? E inicialmente era feita essa forma. Ok, muito bem, obrigado pela pergunta. Mais questões? Bem, se ninguém mais tiver, tinha mais uma. Diga. Que é, será que faz sentido misturar aqueles padrões, nomeadamente o transaction script, misturar com o table module? Se isto faz sentido. Ou seja, o script aceder à base de dados não diretamente, mas usar ali aquela abstração. Não. Porquê? Porque o table module é... Porque, repara, o que estamos a falar, quando eu falo é transaction script, table module e domain model, certo? O que eu estou a falar é da organização da business logic. E, no fundo, o que eu estou a fazer são 3 formas diferentes de organizar a business logic. No transaction script, organiza a business logic associado ao quê? Ao pedido. Ao caso de uso, certo? Um procedure por pedido, acaba por ser, não é? Ou seja, pode... Ou seja, tudo o que eu faço é... Eu tenho um pedido, não é? Que é, por exemplo, o pedido que é criar torneio, certo? E todo o código de criar torneio está todo no mesmo sítio. Ok. Se eu agora tenho um pedido que é fazer update de torneio, eu tenho todo esse código num outro sítio, embora provavelmente houvesse código que era comum. Ok. No domain model, eu estou a agregar a business logic na visão mais reutilizável, numa visão de objetos, certo? Ok. E aí a visão do modelo de domínio, que é aquela visão que nós estamos a ter, certo? Não é? Ou seja, se vocês virem, o segundo vídeo que eu fiz foi quê? Explicar o modelo de domínio da aplicação. No fundo, o segundo vídeo que eu fiz foi explicar o domain logic. Que está aqui. Não é? Embora vocês não viram o código, não é? Mas viram as entidades, as relações entre elas, etc. Porque é fundamental, porque é onde está, no fundo, o core, onde está a riqueza da aplicação. Tudo o resto é quase tecnologia. Tudo o resto é quase tecnologia. Aqui é que está o que é específico daquela aplicação. Então, no caso do table module, o que acontece é que as verificações podem ser feitas, aliás, são feitas nos vários métodos desse módulo. No fundo, a agregação de acesso àquela tabela, ou seja, toda a lógica de negócio daquela tabela é agregada naquela entidade. Ok. Você pode pensar como o table module. Ok, sim. No fundo, o table module é uma representação em memória da tabela. Sim. E você depois trata ali, é ali que trata a lógica do negócio, é ali que garante, portanto não tem os store procedures lá em baixo, não é? É ali que garante que as coisas, como é que as coisas funcionam. Ok. Ou seja, a consistência da base de dados é garantida ali, ou seja... É garantida ali. Ok. A consistência da base de dados é garantida ali. Portanto, é ali que se garante que está tudo ok e que as coisas estão a funcionar bem. Reparem, atenção, isto é tudo... Pronto, estas coisas isto não há aqui 0 e 1, é um gradiente. Vocês veem, por exemplo, a gente também definiu às vezes unique no JPA, certo? Sim. Mas por outro lado, às vezes no código
a gente escrevia lá uns verificar que não existe um outro curso com este nome, certo? Ok? Na realidade, eu bem a fazer aqui, pá, mas é um trade-off, não é? É um trade-off de desempenho, às vezes até faço repetido, não é? Mas é essa decisão. E essa decisão é importante vocês perceberem onde é que estão essas decisões. O transaction script, na realidade, quando eu tenho o transaction script, é normal que eu não precise ter serviços, não é? Porque o transaction script já no fundo o quê? Põe toda a avisação lógica do ponto de vista do quê? Da sua interface para fora. Certo? Agora, a camada de serviços deve ser o mais fina possível. Ela aparece aqui mais fina. Eu, no vídeo que fiz do projeto, mostro que nós temos essa preocupação, embora às vezes temos uma luta com a tecnologia, porque quando no ano passado usámos a Phoenix Framework era muito mais simples. Como agora temos de fazer explicitamente save, e depois eu vou falar disso mais à frente, mas temos de fazer explicitamente save dos objetos criados e temos de aceder explicitamente aos repositórios, às vezes ficamos obrigados, ao nível do serviço, de fazer um bocadinho mais. Ou seja, e atenção, com esta tecnologia JPA, eu podia ter muito pouco, podia ter uma coisa anémica, não é? Podia implementar transaction scripts, em que as minhas entidades de domínio eram apenas o quê? Gets e sets. E eu, tipicamente, ali tinha o serviço e o serviço fazia tudo. Não é? Agora, o que é que a gente faz tipicamente no serviço? Pá, fazemos a primeira query, não é? Na base de dados. É o get by não sei quantos, não é? Tipicamente o que eles vão fazer? Recebem o ID, não é? E depois com aquele ID obtém o primeiro objeto. E a partir daí, estamos aqui. Muitas vezes passamos isto para dentro do domínio. Porquê? Porque se vocês pensarem, ele desreferencia automaticamente. Ou seja, quando vocês acedem a outro objeto, ele vai buscar a base de dados. E, portanto, tem um modelo que de alguma forma, podem distribuir a lógica, porque ele faz carregamento on demand, não é? Da base de dados. Dos elementos da base de dados. Se não fosse assim, se eu tivesse explicitamente dizer tudo o que copiava, eu tinha de ter serviços maiores. Tinha de, nos serviços maiores, fazer a primeira coisa que tinha de fazer no serviço era o quê? Ir buscar todos os dados que necessitava. E depois, no fim, quê? Escrever todos os dados. Não sei se vocês estão a seguir isto, mas isto é de facto um transaction script. E agora vou-vos dizer uma coisa engraçada. Se eu tiver problemas de desempenho, eu começo a ir em direção a transaction scripts outra vez. Porque, reparem, esta ideia de eu vou para o domínio e depois o domínio vai acedendo e esta classe invoca outra e aquela classe invoca outra, este objeto invoca outro e ele carrega para a memória, etc. Isto pode fazer muitos acessos à base de dados. Ok? Reparem, é a diferença entre quê? Fazer um select da base de dados para obter um elemento ou fazer um select para obter 100 elementos. Se eu fizer um select para obter 100 elementos, o que é que acontece? O desempenho é quase o mesmo do que ter só um. Então, se eu começo a ter problemas de desempenho, muitas vezes tenho de quê? Tenho de voltar ao transaction script, ou pelo menos ao meu serviço, e pôr o serviço um bocadinho mais gordinho. Né? E o que é pôr um bocadinho mais gordinho? Olha, tenho de agora, explicitamente, fazer a invocação de obter os dados todos. Quando estou a obter os dados todos, muitas vezes começa a ser obrigado a pôr ali a lógica do negócio. E por isso é que eu vos mostrei naquele vídeo que nós temos ali serviços muito fininhos, o que é bom, tenho os maiores hitos e depois convém eu de vez em quando olhar aquilo com atenção e ver será que eu consigo refatorizar este serviço por forma a que eles sejam mais finos ou não. Okay? Mas isto é... O código é assim, é fazer e estar sempre a mudar e a repensar e a conseguir. Portanto, existe aqui uma luta contra a tecnologia. Não é? Existe aqui muitas vezes uma luta contra a tecnologia. Perceberam isto? Atenção, uma luta não, às vezes a tecnologia ajuda, mas a tecnologia pode ser uma coisa complicada a este nível. Não é? E, portanto, se vocês forem ver como é programado o Facebook, em que eles têm acessos de milhões, não têm um modelo de domínio. Eles fazem tudo recebem o pedido, fazem uma query gigantesca,
às vezes até para ser otimizado, fazem com Store Procedures, tem Store Procedures na base de dados. É o que eu vos digo, vocês vão estar... aquilo que eu quero que vocês aprendam há muitas formas de fazer isto. Com o quê? Vantagens e desvantagens. É evidente para eles lá no Facebook que acabam por usar Store Procedures, etc., têm maiores custos de manutenção. Mas que para eles é mais ou menos irrelevante. Porquê? Porque ali o problema é desempenho. É desempenho no sentido... Quer dizer, nós também temos problemas de desempenho, só que para nós o desempenho acaba por não ser um problema. Porquê? Porque nós temos... na realidade, não temos muita carga. Não é? Mas para eles, com a carga que eles têm, vão nesse foco. E depois digo assim, agora tem custos de manutenção. Pois tem. E eles tentam resolver esses custos de manutenção de qualquer maneira. Não é? Mas a posteriori. Não é? Primeiro, a preocupação principal é o desempenho. E é aí que eles se focam. Não é? E isso é muito engraçado. Não é? Portanto, se vocês pensarem, eu posso muito ter... O que eu tenho é... Os meus transaction scripts primeira coisa, ler todos os dados. Segunda coisa, alterar os dados. Terceira coisa, escrever tudo. Nós temos uma coisa bastante mais simpática, né? A gente, pronto. O nosso código, ainda lá tem os saves, né? Eu não tenho aqui o IntelliJ, mas ainda lá tenho os saves, né? E esses saves pronto, já não são tão bonitos. Não são tão bonitos porque obrigam-me a eu ter de fazer esses saves do lado do controlador, do serviço. Mas com uma boa política definida daqueles cascading, né, eu consigo às vezes dizer, ok, mas se dentro desta classe for criada um ou outro objeto, eu também o guardo automaticamente. Ok? E pronto, mas eu jogo um bocadinho com isso. Mas idealmente não era assim. Tem mais questões? Sim. Sim, força. Professor, eu não percebi, não percebi muito bem o conceito de Table Module. Pronto, o Table Module é a ideia de basicamente ter o quê? Ter uma entidade, um singleton, ok? Portanto, é uma classe que só tem uma instância e esta classe, no fundo, representa a base de dados. Não, representa uma tabela da base de dados. E quando você agora quer manipular, e ela vai oferecer um conjunto de métodos todos estáticos, não é? Tem que ser estáticos, porque, na verdade, aquilo é um singleton, certo? E em que o que eles fazem é o quê? É dar-me todos os elementos que dá esta query. E ele devolve um conjunto de record sets. O que é que são record sets? São, no fundo, tuplos da base de dados em memória. E depois a lógica do negócio dele é alterar esses record sets. Criar, apagar, alterar valores e depois quê? Escreve esses record sets de volta na base de dados. Mas qual é a diferença disso para o Domain Model? Então, o Domain Model, ou seja, idealmente no Domain Model eu nem vejo a base de dados. Eu acedo a objetos em memória. Eu não estou a perceber que aquilo... não consigo perceber que eles são persistentes. A única coisa ou que estão guardados numa base de dados. A única coisa que eu tenho de ver é o quê? É cada objeto representa uma instância, um tuplo na base de dados. E a lógica do negócio está por cada objeto. Então deve ser mais usada quando o domínio é difícil de representar numa base de dados? O Domain Model? Não, o Table Module. O Table Module é usado, essa é uma boa pergunta, é usado muitas vezes também associados à tecnologia. Por exemplo, a Microsoft tinha uma tecnologia bastante poderosa em que para certo tipo de aplicações fazia desenvolvimento muito rápido, tudo baseado em quê? Em que, se vocês tiverem uma aplicação onde existe uma relação muito forte entre a estrutura da base de dados e aquilo que se quer mostrar ao utilizador e as operações do utilizador, tipo, se eu tiver operações CRUD, create, update, delete, eu com aquela tecnologia desenvolvo aplicações muito rapidamente. Porque eu crio os Table Modules aqui e estes Table Modules têm uma relação direta com a view. Tem tecnologia que depois também, a partir das Table Modules, representam views. Estas views
tem lá os botões de Create, Update e Delete. Ou seja, e muito rapidamente eu construo ali uma aplicação que não tem uma lógica de negócio muito complexa, mas tem uma lógica de negócio associada ao quê? A criar, a alterar, ler e apagar elementos das tabelas. Ok, entendido. Obrigado, professor. Certo? E, portanto, é aquilo, a gente pode dizer assim, eu nunca usarei um table module. Não, eu sou engenheiro, não é? Tipicamente, se eu estiver naquele contexto, se o tipo de requisitos que eu tiver são daqueles, porque é que eu vou passar 10 dias a fazer uma coisa se posso fazer em 2? Usando esta tecnologia e usando esta abordagem. Está a ver a ideia? Portanto, isto depende tudo dos requisitos, da complexidade que eu quero ter. E, portanto, o table module tem muito a ver com esta ideia de que, ok, se o que eu tenho são operações que trabalham sobre conjuntos record sets, não é? Conjuntos de tuplos em memória, e se eu tiver posto toda esta tecnologia que, na realidade, eu tenho esta lógica de negócio relativamente simples, faz um conjunto de verificações sobre isto, e tenho esta tecnologia que, ainda por cima, me permite gerar interfaces de forma muito rápida, eu posso ter uma vantagem sobre o meu concorrente se eu conseguir fazer em 2 dias o que ele faz em 10. Não é? E, claro, a questão não é ali o tempo, é se eu conseguir fazer isto mais barato. Certo? Certo. Mas, portanto, percebeu que o Table Module, tipicamente, o que faz é eu tenho uma query, vou buscar... Depois o Table Module está muito baseado com um padrão que vamos dar na próxima aula. Okay? Que é um Table Source. Okay? Ok, e é essa a ideia. Mais questões? Não há mais questões? Portanto, reparem, mesmo quando eu tenho isto aqui, se eu tiver transaction script, quer dizer que este domain logic quase não existe. É anémico, não é? E este service é largo, não é? Portanto, embora quando eu faço um service layer, eu normalmente refiro-me a uma coisa fina, não é? Uma coisa onde eu quase não tenho lógica de negócio. Porquê é que não tenho lógica de negócio? Porque eu quero reutilizar a lógica de negócio. Não é? E se quero reutilizá-la, não pode estar nos serviços. Porque os serviços estão o quê? Estão definidos para a camada da apresentação. Okay? Para a camada da apresentação. O que é que nós vamos dar na próxima aula? Estes dois aqui. Depois vamos dar este aqui, depois vamos dar... E vamos mostrar diferentes combinações de fazer isto. Ok? Mais questões? O que é que há para aqui? Que eu vos posso mostrar. Este livro, eu acho este livro muito importante. Ok? Portanto, na próxima aula vamos dar este Data Source Architectural Patterns e vamos também dar os Distribution Patterns. Ok? Para vocês verem um conjunto de características. Table Module Service. Há aqui este artigo, mas estes artigos são mais ou menos o que está no livro também. Eu acho que o livro até está mais completo. Mas já agora mostrar-vos... Aqui está a mostrar como se faz as diferentes formas de fazer o código. Né? Vocês em base de dados, como é que acediam à base de dados? Que tecnologia que usavam para aceder à base de dados? A partir do PHP? Era o driver do Postgres? Ok, e ele devolvia o quê? Record sets? Pois, acho que sim. Ou seja, no fundo vocês estavam a trabalhar com se fosse o table module, não? Pois, porque ele de facto devolvia um array de mapas, ou seja, portanto, um array de... É isso, né? Então, pronto, vocês, de alguma forma, vocês têm a noção que têm inicial até de um table module. Porque, na realidade, vocês faziam
faziam a query e obtinham o que estava lá dentro, não é? Manipulava e depois escrevia. Não é? Ou não, mas... Sim, certo? sim, era muito essa linha. Portanto, ou seja, se vocês virem, o que vocês têm é isto, não é? Portanto, reparem, ele aqui coloca a lógica de negócio, aqui o importante é este ID. O que é este ID? Na verdade é, vocês estão a trabalhar com os IDs da base de dados. Como estes métodos são estáticos, não são métodos do quê? E essa é a diferença, para o colega que perguntou sobre a diferença do main model, estes métodos não são métodos de uma particular instância. Ou seja, não é uma coisa de objetos, não é um objeto por instância. São métodos do quê? De todas as instâncias daquela tabela. Portanto, se eu quero fazer uma coisa sobre uma particular, tenho de dizer qual é que é o ID com que estou a trabalhar. Portanto, são métodos estáticos. Okay? Enquanto no outro caso, se fosse com um objeto, era o ID o que é que era? Era o objeto sobre o qual eu invocava este método. Não é? E que é a programação para objetos. Não é? Portanto, eu tenho a instância e invoco sobre ela o método. Aqui tenho o quê? O método estático e meto a instância lá dentro, sobre esta instância. É essa a diferença. Ok? Pronto, mas eu acho que aquilo que eu acho que é importante vocês aqui perceberem e que eu considero outra vez, é assim, vocês começam a ver este género de coisas e depois, portanto, vocês já usaram o Table Module em base de dados. Aqui agora estou aqui a usar o Domain Model, não é? É nessa direção que a gente está a ir. E vocês pensam, o domain, vou usar sempre o Domain Model. Não. Vocês têm que os conhecer todos e têm que perceber vantagens e desvantagens de cada um deles. E usar as coisas que mais se adequam ao problema que vocês têm para resolver. Ok? É um pouco dessa forma que as coisas devem ser feitas. Mais questões? Não? Não há mais questões? Isto não ver, de facto, ok, é só esta semana que eu vou fazer isto. Depois eu volto a fazer os testes, mas esta semana resolvi porque eu também quero fazer o teste só assim. Uma questão. Sim, diga. O polimorfismo, ou seja, a chamada a uma função polimórfica não é tão rápida como uma chamada a uma função estática, não é? Claro. Isso alguma vez foi motivo para uma refactorização, para pôr no serviço alguma coisa? No serviço não, no script? Ou não? É assim, e para você ter uma ideia de como estas coisas são engraçadas, é assim, quando surgiu esta coisa do Java, da programação por objetos, etc., saiu o C++. Sim. Eu já não olho para o C++ há muitos anos, mas o C++ distinguia em métodos se Sim, eram sim, métodos sim. inline ou não. Ou seja, tinha essa preocupação de desempenho. Sim. Ok? Mas o poder das máquinas evoluiu e a preocupação da manutenção é tão alto que hoje em dia você já não encontra nenhuma linguagem que faça essa distinção. Sim, Ok? Certo? Ok. Mas que é evidente que eu em runtime ir lá aos stable methods, descobrir qual é que é o método que devo invocar, sim, é mais lento. Sim. Ok? Agora, o problema é, na maior parte das questões, eu se calhar... E depois há uma coisa engraçada que eu acho que já vos disse, o desempenho, eu consigo o desempenho do meu programa de muitas maneiras e não é necessariamente pela linguagem. Como eu vos disse, há programas em Python que são programas que tratam milhares ou centenas de milhares de registros por segundo ou por minuto. Né? Portanto, o desempenho não é só isso que faz. Mas sim. Portanto, a sua pergunta é, será que devido a eu ter polimorfismo eu vou para um transaction script? Sim. A resposta que eu diria era não. Quando eu digo que muitas vezes eu vou para um transaction script por questões de performance, não tem muito a ver com a execução em memória, tem a ver com os custos dos acessos à base de dados. Ok. Tem a ver com,
Se eu fizer uma coisa com domain model, eu posso de repente ter um serviço que para executar faz 100 acessos separados à base de dados. Enquanto se você implementar tudo isso, um transaction script faz um acesso e obtém os 100 dados. Uhum. E a diferença de desempenho é gigantesca. Agora, é significativa ou não é significativa? Se não for significativa, domain model. Epá, se for significativa, tenho de ir para o transaction script pagando os preços que pago o preço que pago na manutenção. Portanto, acho que aí o facto do polimorfismo não me parece ser, hoje em dia, uma decisão. O que é lento é o acesso à base de dados. Ok. O acesso à base de dados é o que é lento. Porquê que é o que é lento? Porque você pensa, o processador, quando está a falar desta questão dos acessos, não é? O que é que estamos a necessitar? É de processador, não é? O processador é muito rápido hoje em dia. Quer dizer, você, a maior parte das vezes, mete mais processador, não é? E, portanto, é barato. Consegue ter processador. Memória, também consegue ter muita memória, não é? Portanto, provavelmente a memória também pode resolver isso, porque você porque mete isso em cache, porque agora não sei como é que os compiladores fazem, mas os compiladores provavelmente são tão inteligentes que em polimorfismo mete essas tabelas as tabelas de métodos, onde eles vão escolher o método, se cá está tudo na cache do processador. Porquê que isso é possível? Epá, as caixas de processador hoje em dia são muito maiores do que eram na altura em que o C++ foi inventado. Ou foi desenhado. Está a ver o tipo de coisa? Ok. Pronto. Isso não quer dizer que eu não tenha algum tipo de problemas, é que eu tenho mesmo de ir ao C++. É como tudo. Depende dos requisitos. Não é? Mas aqui não me parece. Aqui o grande overhead é o acesso à base de dados. A mudança de memória para a base de dados é gigantesca. Não é? Portanto, o acesso, trazer dados da base de dados para a memória é o grande impacto. Portanto, você até podia otimizar a questão desse acesso aos stable methods, mas, na realidade, essa otimização é insignificante sobre o verdadeiro overhead que existe, que é o de acesso à base de dados. Muito bem. Mais questões? Não há mais questões? Ok. Vá lá, perguntem lá. Eu não sei o que é dizer mais. Não sei se vocês viram isto, mas... Na próxima aula vamos ver um bocadinho como é que estas coisas agora podem ficar mais separadas. Aqui dentro do nosso código, já agora, só por piada, aqui dentro do nosso código, eu vou passar para aqui isto. Aqui dentro do nosso código, para vocês verem como às vezes a tecnologia facilita, mas não me facilita as coisas, não é? A melhor tecnologia é aquela que me dá algo sem pedir nada em troca, não é? A pior tecnologia é aquela que, para me dar algo, me obriga a mudar a forma de eu fazer as coisas para uma forma pior. Não é? E pronto, isso acontece. Mas, portanto, quando eu tenho aqui o Core Service, por exemplo, não é? Eu até posso aqui discutir relativamente se isto é um transaction script ou não. Ou seja, olharem para aqui. Ok. O que é que eu estou aqui a fazer? Por exemplo, neste caso, estou get course execution. Reparem. Bem, este aqui não faz. Vai só buscar os cursos, gera o DTO e ordena. Ok, pronto. A questão é, eu devo ordenar aqui ou ordenar no domínio? Mas eu posso dizer que a ordenação já está muito... Mesmo ordenar aqui eu podia questionar. Mas a ordenação se calhar, depende da apresentação. Então, se depende da apresentação, nem devia ser ordenado aqui. Eu passo e é ordenado na apresentação. Bem, mas depois eu posso dizer assim, mas se calhar aqui é mais rápido a ordenar e já chega à apresentação ordenada. Se eu começasse a ter
diferentes apresentações criam diferentes ordens. Estão a ver? Ou seja, estas discussões acabam por ser engraçadas. Ou seja, o que é que eu estou aqui a discutir? Se calhar esta ordenação é presentation logic. Já pensaram nisso? Ok. Portanto, tudo bem. Mas nada disto é puro. Não é? Mas é assim que eu quero fazer. E vou continuar a fazer assim, a não ser que agora começasse aqui a ter muitas apresentações diferentes deste serviço, né, dos resultados deste serviço, e em que eu queria ordenações diferentes, em que na realidade eu já estava a criar aqui um overhead, que estava a perder tempo aqui a ordenar, e depois era tudo reordenado do outro lado. Então, não valia apenas aqui a ordenação. Okay. Pronto. Temos aqui um exemplo em que eu olho para isto e digo, posso raciocinar nestes termos. O que eu acho que é engraçado vocês aprenderem acerca destes padrões é a possibilidade de raciocinar nestes termos. Chegam ali, porquê é que eu ponho isto aqui? Não é? E o que é isto? É Business Logic ou Presentation Logic? Okay. E de facto isto provavelmente é Presentation Logic. A razão por que a gente está a ordenar os cursos é porque eu quero que quando os apresento já vou naquela ordem. Ok. Portanto, estou a meter Presentation Logic dentro do serviço. Portanto, já se podia dizer que você não está a seguir aqui bem isto. É verdade. Estes padrões são... É assim, o conhecimento deve sempre ser... Não nos deve proibir de fazer as coisas. Não é? É apenas uma ferramenta que a gente tem para poder fazer as coisas melhor. E, no fundo, eu tenho aqui um conjunto de regras. E, no fundo, essa é a ideia da arquitetura. A arquitetura define um conjunto de regras que me guiam, ou melhor, que eu uso como referência, mas que não uso como um colete de forças. Não é? E, portanto, eu posso tomar decisões. Agora, é evidente que, se eu tenho uma boa arquitetura, eu devo ser compliant, né? De seguir essa arquitetura. Mas isso não quer dizer que eu ali... Portanto, vocês percebem que isto é presentation logic. Certo? E por causa eu encontrei aqui alguns que posso pensar, não é? Por exemplo, este create, reparem, eu já tenho aqui este save. Portanto, o que é que se está aqui a fazer? Reparem, vou buscar o curso à base de dados. Se o curso existe, ou seja, existe aqui alguma lógica de negócio. Porquê é que esta lógica de negócio não está dentro da classe? Porquê é que eu não tenho um método mínimo que faz isto? Porque eu preciso de usar estes repositories. Se eu não precisasse usar estes repositories, se isto fosse mais simples, se fosse uma framework de acesso aos dados, em que eu basicamente criava um indivíduo e automaticamente ele ficava persistente se eu não fizesse mais nada deste vez num contexto transacional, eu se calhar podia ter colocado isto dentro de um strategy ou de qualquer coisa, dentro do domínio. Está aqui. Ok, não está. Pronto, ok. Tenho essa noção. Certo? Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou buscar, depois se o curso não existe, crio o curso e tenho que fazer o save. É evidente que a criação do curso eu tenho aqui alguma lógica de negócio, não é? Certo? Lá dentro. E depois vou ver, para este curso, vou ver se existe um curso DTO, um Course Execution, perdão, e depois para esse Course Execution, se não existir, estou a criá-lo. Okay. E depois faço aqui o set status active e depois devolvo. Aqui alguma lógica de negócios. Posso melhorar? Para já com esta tecnologia. Estou a trazê-la um bocadinho para cima. Okay. Mas há coisas que correm melhor umas do que as outras. Este aqui, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um que get course students. Na verdade, os alunos de um determinado curso. O que é que eu estou a fazer aqui? Isto é a lógica de negócio. Provavelmente nem devia estar aqui. Porquê que esta é a lógica de negócio? É porque, na verdade, quando eu vou buscar um utilizador, eu só quero os utilizadores que são estudantes. Então, esta já não tem desculpa. Não é? Esta, se calhar, devia ser mudada. Se calhar eu devia ter, era em user, um método, ou em Course Execution, um método que era quê? Get Students. E outro método que era quê?
get teachers. E dessa forma, essa lógica de negócio já estava lá dentro. Porquê? Porque estou a pôr no serviço algo que tem a ver. E se calhar, porque é que isto é código repetido? Porque se calhar vai haver muitos sítios no código onde eu estou a fazer este filtro. Estão a ver? Isto não é um transaction script, não é? Claramente. É um scene service, não é? Mas é um serviço fino. Mas tem aqui alguma lógica no negócio. E, portanto, é importante nós seguirmos ir sempre pensando e ver porquê, porque se faz, como não se faz e como é que se pode mudar ou não. Portanto, ou seja, aqui, uma refatorização aqui era o quê? Era criar um método mínimo, né, que devolvia aos estudantes. E isto provavelmente ia limpar linhas destas em vários sítios. Ok? Perceberam este? Ok? Pronto, é engraçado. Acho que o que tem piada aqui, olhar para estes padrões e usar estes padrões é que nos permite depois olhar para o código e coisas que a gente fez automático e agora analisa-os à luz disso. Né? E umas vezes sim, vale a pena refatorizar. Outras vezes sim. Outras vezes sim, eu percebo, não é? Mas não vale a pena refatorizar porque, na verdade, eu quero ter aqui dentro do serviço um bocadinho de presentation logic. Tá? Embora está na camada de serviços. Pronto. Pronto, é esta análise que se pode fazer. Mais questões? Está tudo? Pronto. Prometo que a gente volta a fazer os testes. Pronto, desta vez, esta semana foi assim. Mas, provavelmente, pelo que eu estou a ver, está de ser depois das 8, porque eu já estou a ver depois ficar muita gente, com cadeiras, etc. Mas também são 4 minutos. Está bem? Eu faço depois das 8. Muito bem. Tudo bom? Ok, eu vou então partilhar. Vou aqui parar isto e terminar o recording.